Olá pessoal, o meu nome é Fábio Soares e eu vou mostrar aqui uma partida interessante que foi jogada hoje, dia 25 de setembro de 2021, entre eu e o jogador que é o Imanzi. E tem algumas coisas muito interessantes para a gente ver aqui, que é a estrutura de uma posição como estrutura de peões e a questão do par de bispos contra par de cavalos, né? E justamente o momento ou a diferença que dará vantagem entre um e outro, né? A diferença que pode fazer com que o par de bispos tenha vantagem ou com que o par de cavalos tenha vantagem. Então, essa posição, essa partida, ela é um exemplo muito interessante para a gente estar colocando essa diferença, porque aconteceu os dois momentos na mesma partida. Poderia acontecer as duas situações. Ela teve potencial para as duas e, graças à minha melhor escolha, eu consegui levar vantagem, né, ao escolher jogar com um par de bispos. Então vamos lá. Aqui eu comecei com E4. O Imanzi jogou a famosa defesa Lecchini, né? Não vamos estender muito aqui na abertura. E eu joguei dessa maneira. Bicho C4. Esse é o meu estilo, tá? Então continuou com o desenvolvimento. Um desenvolvimento normal. A troca. Aqui a primeira decisão aqui do Imanzi de abrir mão do bispo, né? Trocou, pronto. Ele já enfraqueceu a estrutura. Bom, nesse momento, aqui na estrutura de peões das brancas em relação às negras, né? As brancas estão com a estrutura piores já por conta dessa troca. Agora ele expande aqui com desenvolvimento muito bom. Segue a captura. Olha que o cavalo ele já ameaça esse ponto aqui que ficou vulnerável, né? Que ficou débil por conta da troca. Agora já preciso defendê-lo. O bispo entrando em ação. O desenvolvimento continua. Aqui eu estou dizendo, olha, o que é que você vai fazer? Vai ficar ou vai sair? E o Imanzi decidiu mais um bispo trocar, né? Então aqui é a captura de dama. Agora sim, no momento a gente tem o par de bispos contra o par de cavalos. Roque, né? Aqui eu já recuei o bispo totalmente. O Imanzi segue com seu desenvolvimento aqui. Bom, esse D4, perceba que ele já melhorou a estrutura das brancas de peões. Ele dá mais espaço agora para o território das brancas, né? Que antes, nesse momento, negras têm mais espaço. Mas agora não, já mudou. O D4, ele já iguala mais o espaço. E agora surge a troca. Eu desdobrei o peão, né? E isso foi bom, sim, para as brancas. Mas aí agora vem o cavalo lá se movimentando. O C3 é interessante porque já reforça a defesa da minha estrutura principal, que é o peão de D4, que ele segura aqui o centro, ele divide o território. Então eu já criei uma base aqui defensiva para esse meu centro, tá? Segue o desenvolvimento. Agora vem pelas colunas. Captura. Bom, aqui o que está acontecendo é que as negras querem trocar tudo. Elas querem trocar, né? Então a gente vai chegar na conclusão que eu quero me referir aqui. O torre E4 é para dizer o seguinte, ó, beleza, a gente vai trocar. Você troca, quer trocar, troca agora. Se não trocar, eu vou ficar com duas peças na coluna. Eu vou vir com dama para E2 e vou ficar com torre e dama aqui nessa coluna. Mas como o Imanzi quer trocar, então ele vai trocar, ele captura. Olha como ele quer trocar, ele vem louco, ele tá doido. Nesse momento, nesse exato momento, eu pensei, o que fazer? Nesse momento, eu consegui perceber que as trocas desfavorecem a posição das brancas. É desfavorável trocar agora. Se eu troco de dama, ou se mesmo que eu avance, por exemplo, um F3 para defender, essa troca não é boa para as brancas.
Nesse momento, se as brancas trocarem de peças, o par de cavalos ele joga melhor do que o par de bispos. Porque a gente tem um par de bispos aqui, as brancas têm, porém é um par de bispos um tanto que restringido. Um bispo da casa branca bloqueado aqui na diagonal totalmente pelo cavalo, né? Um bispo meio escravo na defesa da base do peão central. Então a troca nesse momento favorece o par de cavalos. Lembra que eu falei que a gente ia ter esses dois momentos aí em potencial? É exatamente isso. Então eu vim para dama F3. Aí o Imanzi começou aqui a avançar os seus peões, né? Bom, agora eu melhorei a posição do bispo. O bispo ele tá numa posição agora mais favorável. Ele tá menos defensivo. Ele já começa a ter ação aqui na oitava. Ele já começa a ficar um tanto que ameaçador, né? Melhor do que a posição que ele estava antes. E agora o Imanzi vem expandindo. Brancas ganharam a posição melhor. Dama na vigia diagonal. Negra aqui em cima do cavalo. Tá aqui agora na coluna aqui de direção. O rei também. A posição das brancas melhorou. O Imanzi agora cheque. A minha preocupação nesse momento é esse bispo que ele tá sozinho e sem defesa. Mas tem uma questão. O Imanzi entrou num dilema nesse momento. Ele sabe, ele tá vendo o perigo agora desse bispo, ele tá aqui. Ele agora se tornou um bispo muito ofensivo, porque agora tem invasão da dama. Um exemplo é que a dama entrando aqui, ela tem uma ameaça de checkmate, que dependendo da circunstância, ele não consegue defender. A dama é a única aqui no momento que pode defender essa ameaça de mate. Esse bispo tá sozinho, mas o ataque entre a dama e o bispo da Casa Preta, ele é mais forte, né, do que a defesa ou a preocupação com esse bispo da Casa Branca. Então aqui nesse momento, o Imanzi deve ter entrado num certo dilema. O que é interessante é que ele tem também um peão agora, ele poderia capturar o peão, mas ele não quis de fato se afastar. Ele não quis se afastar da defesa. Também tem uma coisa que se ele captura peão, dama captura cavalo. Notem agora a força do par de bispos. A força do par de bispos. Que antes estavam restringidos, mas agora eles estão muito ativos. Esse bispo, apesar de não ter, ele está imóvel, praticamente, porque ele não tem muita saída. Ele tem tipo um B aqui, né? Mas que pode ser ameaçado facilmente pela dama. Apesar disso, ele exerce uma função muito forte. A dama já ameaça, captura o cavalo. Eu ameaço entrar no território com ameaça de mate em F8. Então, nesse momento, o Imanzi entrou num dilema, né? Tem outra coisa que eu não... Agora que eu, sim, porque eu... Ainda bem que eu também não uso programa, não gosto de usar programa nem para analisar. Agora eu percebi, se dama captura, por exemplo, aqui, pessoal, não pode capturar com um cavalo. Então, se captura com a dama captura a dama de graça. Esse bispo prende esse cavalo totalmente, né? Então, o Imanzi, vendo isso tudo, ele volta, né? Ele volta aqui para sua defesa. A dama não tem invasão, agora ela não invade. Perceba que agora, se dama toma cavalo, o cavalo pode capturar e a gente tem apenas uma troca, porque o mesmo cavalo defende a dama em seguida. Então agora eu fiz o lance que é o melhor lance da posição. Qualquer coisa que ele faça, se joga com rei, se joga com peão, ele está perdendo uma peça. Esse cavalo tem uma cravadura relativa. Ele pode sair, mas a dama está sendo ameaçada. O Imanzi ele não aguentou essa pressão, né, psicologicamente falando, e ele resolveu sacrificar aí a dama por 2 peças. Mas isso aí levou sim a sua derrota. Poucos lances mais aí à frente, como a gente vai ver, tá? Segue a luta agora aqui de captura, briga de gato e rato atrás de peões, mas perceba que brancas já estão na vantagem aí de ter um peão a mais. Esse cheque aqui
E ele jogou mal porque agora tá perdendo o cavalo. Nesse momento o Imã se abandonou. Então é isso que eu queria deixar com vocês aí. Eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo. Mas como foi interessante, né? Foi interessante esse conceito, essa percepção entre se eu trocar agora eu estou inferior com um par de bispos, né? E se eu não trocar agora, poucos lances mais na frente, como foi o que aconteceu, eu não troquei e eu percebi que não. Nesse momento, o meu par de bispos é muito mais poderoso do que o par de cavalos, né? Então valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Análise do Fábio Soares.